Bom dia, povo abençoado do Senhor, graça e paz. Que as misericórdias do Senhor estejam continuamente sobre nós, nos encorajando, nos fortalecendo, dando-nos força para todas as coisas, todos os momentos, né? Muito bem, que estamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje a lição número 12. Estamos assim caminhando para o final da nossa revista. O nosso estudo de hoje está lá continua na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 18. E aqui falando da vitória da verdade. Diz assim o texto, ou melhor, a lição. A volta de Jesus é a esperança áurea do cristão que confia e vive os valores da palavra do Senhor. Esta é uma verdade presente em toda a Bíblia, de forma mais clara, naturalmente, em o Novo Testamento. O Senhor é fiel e o dono do tempo e das eras e tem o controle de todas as coisas, para cumprir fielmente todas as suas promessas. Já nos dias de Pedro, os falsos mestres zombavam da veracidade do retorno do Senhor. Falsos ensinos sobre a volta de Jesus, baseados em falsas revelações, também estão presentes no escopo doutrinário de alguns segmentos religiosos. São falsos porque toda a revelação bíblica está completa. Portanto, nada pode ser tirado, modificado ou acrescentado ao que está na Bíblia, inclusive sobre a segunda vinda do Senhor. Esta vinda é certa e será visível a todos os povos. Apocalipse 1:7. Jesus voltará, uma certeza. Primeiro momento da nossa lição. Existe a plena certeza da volta de Jesus, porém não há como afirmar quando isso ocorrerá. Os não crentes questionam se ele realmente voltará. Os crentes perguntam quando ele retornará. Outros indagam o fato da aparente demora do cumprimento da promessa da segunda vinda de Cristo. As respostas a esses questionamentos são ressaltadas no texto. Letra A. A demora é uma evidência da eternidade de Deus. Uma vez que para o Senhor 1000 anos são como um dia, Deus não pode ser culpabilizado por um pretenso atraso em relação ao retorno de Jesus ou a uma espécie de adiamento em cumprir suas promessas. Sob a perspectiva divina, toda a criação tem apenas alguns dias. Ele não é limitado pelo tempo, nem o médio pelos nossos padrões. Nunca chega antes da hora, mas também nunca se atrasa. Pode realizar em um só dia aquilo que outros levariam 1000 anos para realizar. Ele espera o tempo próprio para agir e o completar. Letra B. A demora é o exercício da paciência de Deus. É a misericórdia divina que bondosamente oferece inúmeras oportunidades de arrependimento ao pecador. É a demonstração de que o Senhor tem um plano para este mundo e que o está executando rigorosamente. Deus deseja que os pecadores sejam salvos. Obviamente, isso não significa que todas as pessoas serão salvas, mas que não há contentamento de Deus em condenar o homem à perdição eterna. Letra C.
A demora é uma incompreensão dos projetos de Deus. Demora é ser indevidamente lento, atraso com referência a uma hora marcada. Na realidade, é uma demora aparente, é um julgamento errôneo das pessoas que não entendem ou não aceitam o modo que Deus tem planejado o retorno do seu filho. Letra D. A demora não significa que a palavra de Deus será anulada. O dia do Senhor virá repentinamente, como ladrão, mas o que Deus prometeu não cairá por terra. A despeito da demora, o dia do Senhor com certeza ocorrerá, pois sua palavra jamais poderá passar. Mateus 24, 29 e 35. Pedro fala em linguagem apocalíptica no restante do verso 10, buscando mostrar que a história caminha para um clímax surpreendente em termos do juízo de Deus, até mesmo sobre toda a criação. Segundo momento, Jesus voltará. Sejamos zelosos. Agora estamos diante de uma séria reflexão. Que tipo de pessoas devemos ser? Somos aqui exortados a uma vida santa e piedosa. Assim, percebemos a íntima ligação entre a criação, na vinda do Senhor, e o chamado para a santidade. O investimento de nossas vidas precisa ser naquilo que é eterno, demonstrado por um viver santo e piedoso. Faz parte da conduta do cristão esperar e apressar a vinda do Senhor. Esperar é aguardar com grande expectativa, uma atitude de entusiasmo pelo retorno de Jesus. Portanto, uma vez que o mundo e suas obras se dissiparão e seus elementos se desintegrarão, não deverão colocar a nossa esperança nas coisas daqui, mas somente no Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, a palavra apressar significa acelerar, desejar sinceramente. Sem dúvida, a maneira mais contundente dos cristãos apressarem o dia de Deus é proclamando o Evangelho a todo o mundo e insistindo com as pessoas para que se arrependam e creiam. Esse esperar diligente auxilia o cristão a guardar novos céus e nova terra. Nos faz exultar no fato de que viveremos num lugar no qual habita a justiça. Portanto, não importam as lutas, embaraços, provações, privações e sofrimentos deste tempo. O cristão tem os seus aposentos preparados pelo Senhor. João 14, 2. Um lar onde habita a justiça. Isaías 65, 16. Confiar nessa promessa torna mais fácil suportar as aflições que dominam o mundo presente. Isso não significa fugir da realidade, mas vivê-la, tendo em mente a sua transitoriedade e sob a perspectiva da eternidade. Terceiro momento. Jesus voltará. Preguemos o Evangelho. Motivos não faltam a Deus para determinar já o julgamento do mundo, pondo fim à incredulidade, às más obras da humanidade. O motivo pelo qual ele não se apressa está no verso 15. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Paciência significa ânimo longo, longanimidade, esperar tempo suficiente antes de expressar ira,
evitando o uso prematuro da força ou da retribuição, que surge de uma raiva descontrolada. Ou seja, Deus, em sua misericórdia, é longânimo para com o ser humano, dando respectiva oportunidade para que haja arrependimento e aceitação da verdade. Vivemos o tempo da salvação, não do julgamento, mas a igreja precisa falar. Os crentes precisam testemunhar da obra salvadora de Jesus. As pessoas precisam ouvir para crer. Romanos 10, 13 a 15. A igreja precisa ser diligente em levar os perdidos até Cristo, sabendo que não podemos converter qualquer pessoa. Isso é obra do Espírito Santo, mas não podemos ser negligentes na proclamação do Evangelho. Não temos conhecimento de até quando o Senhor será paciente para com a humanidade perdida. Por isso, a evangelização é urgente e não se deve abusar da graça de Deus. Devemos agir motivados pelo amor aos perdidos e por obediência à ordem de Jesus de levar sua mensagem a todas as pessoas. Uma última observação importante nesta reflexão é a curiosa referência de Pedro aos escritos de Paulo, salientando que há pontos difíceis de serem entendidos. Isso não significa, em nenhuma hipótese, um motivo para não estudarmos os ensinos daquele apóstolo, mesmo porque é ele quem mais fala sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade, principalmente nas epístolas aos Romanos e aos Efésios. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que existem textos na Bíblia que precisam de um exame cuidadoso para ser entendido, ou, pelo menos, alcançarmos alguma luz sobre eles. Assim, ele nos adverte sobre o perigo de uma interpretação equivocada que distorceria o significado das Escrituras e criariam doutrinas contrárias à palavra de Deus. O apóstolo Pedro afirma que tais pessoas são ignorantes, sem conhecimento e instáveis, alguém não confiável. Assim, devemos aceitar os ensinamentos das Escrituras e não tentar fazê-las dizer o que nós queremos ouvir. Quarto momento. Jesus voltará. Cresçamos na fé. Como permanecermos firmes, não sermos inconstantes e facilmente seduzidos, nem perdermos o rumo de nossa caminhada. Crescendo espiritualmente. Literalmente, o verso 18 quer dizer: estejam constantemente crescendo. E isso tem a ver com maturidade. Um dos entraves para o desenvolvimento da igreja é a existência de cristãos que nascem, mas não crescem. Continuam bebês, emocional e espiritualmente. Muito importante mencionar aqui que o crescimento não é meramente o conhecimento intelectual da Bíblia ou das doutrinas, mas essencialmente conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É conhecer, o verbo indica conhecimento pelo relacionamento. Uma pessoa, Jesus, não é difícil. Crescer e da teologia, difícil é crescer em graça. Todos sabemos muito mais da Bíblia do que pomos em prática. Ah, que evolução e revolução seria se praticássemos o que conhecemos da Bíblia. É assim que devemos viver enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor. Vamos concluir?
ao terminarmos estes 2 estudos, um pequeno extrato de uma carta tão atual e de mensagens urgentes, destacamos que os apóstatas, falsos mestres, estão se reproduzindo assustadoramente nas igrejas e seduzindo muitos cristãos imaturos. Portanto, é necessário que cada cristão cresça e se fortaleça espiritualmente, aproveitando todas as oportunidades de proclamar a verdadeira mensagem aos perdidos. Então, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que se apostataram da fé, ou seja, com aqueles que abandonaram a fé em Jesus Cristo, não querem mais viver a salvação que Cristo lhes ofereceu, não querem mais seguir o testemunho de Cristo para nós, querem viver uma vida carnal, uma vida mundana, uma vida que eles consideram de liberdades, porém é uma falsa liberdade. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo do Senhor, quando mais uma lição é estudada através da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos, Deus, clamar ao Senhor. Vem nos fortalecer, vem nos abençoar, vem nos dar a tua graça, Senhor. Queremos, Deus, te agradecer pela vida do irmão Jair, pelas melhoras, pela sua esposa, irmã Ruth. Queremos, Deus, também te agradecer pelas melhoras da tia Vilma. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo a tua filha, abençoando-a a cada dia, Deus. Vem nos dar, ó Deus, a graça, a presença do Senhor constante no nosso viver de cada dia. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa bisneta, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, onde estivermos a cada dia, preparando-nos, aprendendo da Tua palavra a cada dia mais. Abençoa o nosso congresso da terceira idade ali em Maceió. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece-nos. Nós te clamamos, Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas. Que a graça e misericórdia do Senhor sejam constantes em suas vidas, restaurando, ó Deus, a sua saúde. Ajuda-nos na nossa caminhada. Perdoa os nossos pecados. Vem nos fortalecer na fé. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ouvir mais uma melodia? Assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você, no seu lar, no seu trabalho, e que a graça e a misericórdia do Senhor sejam constantes em nossas vidas a cada dia, que possamos estar cada vez mais sendo obedientes ao Senhor e vivendo na dependência do Senhor. Tenha um bom domingo em família, aproveite o dia e logo mais não se esqueça de estar na casa do Senhor para cultuar ao Senhor com toda a sua vontade, toda a sua dedicação.
A todos um bom dia e até amanhã com a nossa devocional, se Deus assim nos permitir. Amém? Bom dia a todos.